Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Eu quero, em primeiro lugar, pedir ao Senhor nesse instante que através da sua misericórdia Ele me use, me dê a ousadia que eu preciso, retire de mim toda emoção extra, porque não é fácil, né? Eu fiquei estudando em casa esses dias, e sempre que eu começava a fazer algo, eu pensava: não, eu vou pedir uma orientação ao Sérgio. Aí ao mesmo tempo eu dizia: não, eu preciso fazer isso só, né? E teve um momento que eu pedi uma orientação a ele, e cada um tem o seu jeito de organizar um estudo, né? De fazer um esboço. Apesar de que eu comecei a fazer um curso de teologia, eu não cheguei nesses detalhes finais. Mas ele me deu umas dicas para me fazer uns tópicos e falar sobre os tópicos, mas não funciona muito assim comigo. Então assim, eu passei a semana buscando nessa mensagem para trazer para vocês, porque para mim é um grande desafio realmente tá trazendo uma reflexão para a igreja, Deus sabe. E eu quero que seja algo forte, né, nos nossos corações, que fique guardado no coração de vocês, assim como ficou no meu quando eu estava preparando, né? Deus sabe o quanto eu adiei, né, passar por tudo isso, mas quando Ele chama a gente precisa entender que é tudo sobre Ele e não é sobre nós, né? Nós precisamos crer que somos capazes. E trazendo para a palavra, né, que eu trouxe para vocês, com Moisés não foi diferente, né? Ele, quando Deus trouxe esse chamado para ele, escolheu ele para tirar o povo do Egito, ele não se achava capacitado, né? Mas Deus, ele estava designando ele porque tinha certeza de quem ele era e o que ele podia fazer durante todo esse processo. Então, quando Deus, ele nos chama verdadeiramente, ele se revela para a gente. E na minha concepção, essa revelação de Deus, ela traz para a gente a certeza de quem verdadeiramente está do nosso lado para nos apoiar. Porque quando Ele fala muito forte aos nossos corações, quando Ele fala conosco, em primeiro lugar Ele se revela para nós. Ele revela as promessas que Ele tem para a nossa vida. Ele revela os propósitos que Ele tem. E principalmente o poder que Ele tem, né? Que emana dEle. Então, diante dessas revelações, não importam as nossas fraquezas. Todas elas se tornam irrelevantes, né? Quando a gente sabe, né, que Deus, ele tomou a decisão de nos usar. Então, o nosso chamado é mais sobre a força de Deus do que sobre as nossas fraquezas, né? E eu falo chamado
em todas as áreas, né? Tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Cada um de nós tem uma importância fundamental dentro da igreja. Nós somos corpo. Todos nós dependemos uns dos outros. Nós não conseguiríamos funcionar se não fosse dessa forma, né? O ministério feminino não teria conseguido se levantar se não fosse a intercessão da Renata, da Adriana, o apoio, né, que a Paola e que todos vocês têm dado para a gente. A gente não teria conseguido erguer esse ministério se não fosse assim, né? Então Deus nos chamou para isso. E a gente hoje está aqui no nosso primeiro culto feminino. No meio do ano a gente vai estar com um ano de reuniões, né? Vamos preparar grandes coisas, eu tenho certeza disso. Então, a gente precisa entender, né, que Deus ele realmente chama cada um de nós de uma forma especial. E hoje, a nossa sarça ardente é a palavra de Deus, né? Trazendo para a nossa realidade. É ela que queima no nosso coração, né? Mas ela não nos mata, ela nos traz uma vida e uma vida em abundância, né? Por isso, que quando a palavra de Deus queima dentro de nós, a gente tem que tomar uma decisão em obedecer e fazer muitas renúncias para que as coisas possam fluir da maneira que Deus quer, né? Lucas, bota lá o versículo 5. Como o Senhor fez em Moisés, né, nesse versículo, que ele disse, não te chegues para cá, tira os sapatos, em algumas versões sandálias, né, de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então a gente precisa ter esse entendimento que quando a gente quer fazer algo para Deus, a gente precisa realmente fazer renúncias, deixar o pecado para trás, porque Ele requer de nós santidade, né? E quando o Senhor fez isso com Moisés, é interessante que eu fui dar uma pesquisada sobre essa questão de tirar as sandálias dos pés, né? E os historiadores comentam que naquela época os egípcios, eles tinham umas características bem específicas, né? Era o corte de cabelo, era a maquiagem, era a roupa, essas sandálias. E Moisés foi criado no meio disso tudo. E Moisés ainda usava essas sandálias dos egípcios. E eles contam que essas sandálias, ela tinha um símbolo, né? Que era do deus Ra, que representava o sol para os egípcios. Então, quando Deus deu essa ordem para ele queria que Moisés tirasse as sandálias, porque aquele lugar que Deus estava sendo santificado por Deus, pela presença dele. Então, aquelas sandálias de Moisés, ela representava idolatria, mesmo que de uma forma, não sei, inconsciente, mas ele tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você está pisando é terra santa, né? E isso é muito forte. Eu lembro que a gente, uma vez no congresso lá no Brasil, tem um louvor, né, Tainá, que minhas vestes eu rasguei, as sandálias já tirei, né? E a gente fazia esse momento profético na igreja, e a gente tirava, né, os sapatos, e a gente pisava no chão, e a gente adorava. E até então eu não sabia desse detalhe. Mas isso era muito forte para mim, sentir o chão, né? Tirar as sandálias e adorar ali descalço à vontade. Eu gostava muito de fazer isso. E assim, é como se a gente se conectasse assim, com algo muito forte, né? Quando a gente faz um momento desse profético, é muito forte para nós. Então esse detalhe das sandálias é muito importante, porque para nós, né? Deus quer que a gente renuncie aos deuses da nossa vida que tem nos impedido, né? Ou que tem tomado o lugar do Senhor, que tem tomado a prioridade de Deus nas nossas vidas. Então a gente precisa abandonar tudo isso, né? Deixar tudo isso de lado, para que a gente possa viver verdadeiramente o que Deus quer para cada um de nós. Então,
a gente precisa estar realmente descalço para que a gente possa pisar em terra santa. Porque o Senhor, Ele nos chama para andar em santidade, né? Então, assim, a minha pergunta para cada um de nós hoje é: o que nós precisamos renunciar para viver o chamado de Deus? O que cada um de nós precisa renunciar, né? Para que a gente possa viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. A gente precisa entender que o Egito, hoje, ele pode representar o nosso passado. É o nosso passado, é o pecado, né? E a gente precisa entender que o Egito, ele precisa ficar para trás na nossa vida, né? Aleluia. Precisa ficar para trás. Que do nosso passado, o que nós temos é o nosso testemunho. E que se um dia a gente tiver de voltar, né, para o Egito, que seja para a gente trazer as pessoas que estão no reino das trevas para a luz, que seja... Nós vemos muito nos trabalhos de campo, missionários, onde as determinadas escolas trabalham com áreas de prostituição, comunidades, e a gente vê que quando eles conseguem ser retirados desse lugar, conseguem ser transformados, às vezes eles voltam, né, para resgatar outras vidas e dar um testemunho. Então, assim, que o nosso Egito sirva somente para isso, para a gente voltar, dar testemunho, resgatar vidas. Que o nosso passado, as nossas experiências, né, tudo que a gente tiver passado de ruim, nos sirva como... passe a ser um instrumento nas nossas mãos, né? Porque o que Deus tem para cada um de nós é muito forte, né? Muito forte. Eu louvo a Deus porque quando eu comecei na minha vida cristã, eu era muito tímida, muito mais tímida do que eu sou hoje, né? Porque eu ficava em casa, quietinha, e deixava o Sérgio caminhar. Mas Deus me cobrava isso, estar lado a lado com Ele, né? Fazer as coisas junto com Ele. Então eu fui me colocando nos bastidores, mas Deus ainda me cobrava muito, muito. Deus Ele sempre permitiu que eu fosse instrumento nos momentos que a gente tinha cursos, alguma coisa que eu falasse. Porque falar, sentar no altar, no meio de irmãos é mais fácil. Mas estar aqui com a responsabilidade de estar sendo canal, trazendo algo para a igreja, é muito sério e é uma responsabilidade muito grande. Porque eu preciso viver aquilo que eu falo e aquilo que eu acredito. Então, eu comecei a pensar, né? Não me identifico com muitas coisas. Quando a gente, no momento de pandemia, tem as lives, não sei o que, admiro quem tem essa facilidade, mas eu não tenho, não tenho essa naturalidade, né? Então, eu disse: Senhor, um dia Tu vai me preparar. Aí veio o desafio das mulheres, né? Eu já tinha colocado no meu coração isso. Eu digo: Senhor, aqui eu tenho que desenvolver algo que eu consiga estar junto das mulheres, ter uma intimidade maior com elas, né? Aprender junto com elas. Aí a Renata veio para mim um dia falando, eu digo: eita, Senhor, é resposta. Aí depois a Adriana também, eu digo: eita, Jesus, é agora. E tem sido um tempo precioso, e nós queremos muito ser Moisés na vida de muitas pessoas, tá conseguindo resgatar um povo, né? Uma mulherada, né? Uma mulherada que cresça, né? E que se descubra em Deus, que saiba quem é em Deus, que saiba o Deus, que entenda a paternidade de Deus e, consequentemente, trazer essas bênçãos para a igreja, porque nós sabemos que, ou como mães, ou como filhas, ou como irmãs, nós estamos ali lado a lado com os nossos companheiros, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, né? Então nós precisamos estar ali colaborando, entender que a nossa responsabilidade
como mulher é muito grande. Nós precisamos, como tratamos ontem, a Renata trouxe uma palavra para nós ontem sobre paciência. Nós aprendemos muito aqui, compartilhamos muito, fizemos dinâmicas, foi uma coisa bem ilustrativa. E eu só tenho a agradecer ao Senhor. Eu talvez não tenha preparado muita coisa, porque foi a primeira vez, mas eu espero que o que eu falei possa ficar no coração de vocês, que nós possamos ter esse real compromisso com o Senhor, de abandonar o pecado, de colocar Ele como primazia nas nossas vidas, de abandonar os outros deuses, porque esses deuses a que eu me refiro, às vezes é o seu tempo, é o seu dinheiro, são tantas coisas que nos tiram às vezes da presença do Senhor, né? Que a gente possa ter mais tempo para estar buscando a presença dEle, orando, exercitando a nossa fé, porque a nossa fé ela precisa ser exercitada todos os dias. Nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, mas a gente sabe que tem um Deus que cuida de nós, né? E eu louvo a Deus porque eu sei que mesmo em meio a uma semana difícil, né? Para o Sérgio acho que já é a terceira semana que ele está enfrentando aí de luta. Nunca vi meu marido assim, nunca vi meu marido dizer assim, não vou para o culto, nunca vi, né? Então mas eu sei que Deus está cuidando, e eu sei que através disso Deus tem mostrado o carinho de vocês com Ele, com a gente. E a gente tem muito que agradecer, porque somos família. Sou grata por vocês. Fico feliz de ver todo mundo junto aqui no domingo, adorando esse compromisso santo que nós temos. Que Deus continue colocando isso no coração de cada um de vocês, sendo realmente o que é mais importante para a gente no domingo, é estar aqui nesse horário adorando a Deus. E que todos os dias a gente possa estar cultuando o nosso Deus também na nossa casa. Mas é muito importante a gente estar aqui congregando, estar aqui olhando para a cara do outro, expressando o amor de Deus. E eu só tenho que agradecer. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Prometo que da próxima vez eu me aprofundo mais, mas eu acredito que o que eu falei foi o que Deus colocou no meu coração. Amém? E agora eu quero passar a oportunidade para o pastor.